pode ser enganado, mas a vida mostra, na prática, que não é assim que funciona. A gente tem pessoas muito honestas que caem em golpes, que são enganadas, que são assaltadas, violentadas, e mesmo assim elas são honestas, mostrando que a injustiça ela é própria de um mundo de provas e expiações como o nosso. A gente tem ainda o vício da injustiça. A gente está sujeito a isso. Mas claro que a gente só está sujeito a isso porque nós ainda somos espíritos inferiores. Então a gente está nesse contexto porque justamente a gente também é imperfeito. Então veja que do ponto de vista de Deus não há injustiça. Porque nós estamos num contexto justamente devido à nossa evolução. Como a gente é imperfeito, a gente está num contexto onde tem mais espíritos imperfeitos. Então a gente está sujeito às imperfeições, porque a gente está num contexto de imperfeições. Então é justamente sofrendo as consequências dessas imperfeições que a gente vai aprendendo a reconhecer elas e solucionando elas e deixando de ter. Claro que os bons espíritos nos ajudam, mas eles não eliminam as provas e as dificuldades. Então mesmo uma pessoa honesta pode ser enganada. Mesmo uma pessoa honesta pode ser enganada. Vejam que aqui está claro, quando a gente lembrar da figura do médium Chico Xavier, que nós não temos nenhuma dúvida do quanto era uma pessoa virtuosa, bondosa, caridosa, humilde, mas não era um espírito perfeito. Logo, ele tinha pontos que ele poderia sim ser enganado, receber mensagens ruins. Não tem nenhum problema nisso, isso não desmerece a sua mediunidade nem a sua pessoa. O erro nosso foi não corrigir a mensagem, por achar que eu não posso corrigir a mensagem ruim porque ela veio de um médium bom. Esse foi o nosso equívoco. Vejam como é simples, a gente que tornou complicado. É o que a gente vai mostrar. Criticar a obra Nosso Lar é justamente corrigir um erro que as pessoas não fizeram porque elas achavam que se corrigissem ou criticassem a obra, elas estariam criticando o médium. Esse foi o erro, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo contrário, isso ajuda o médium. Isso ajudaria o médium, porque às vezes o médium, por melhor que ele seja honesto, bondoso, ele não tem às vezes a condição de avaliar o conteúdo. E outras pessoas que têm deveriam ajudar o médium. Mas não era o que se fazia na época com esse médium, com o médium Chico Xavier. As pessoas, elas apenas idolatravam tudo que vinha dele e não usavam a razão, a análise, porque elas misturavam as coisas. Elas achavam que se elas questionassem a mensagem, elas estariam ofendendo o médium. E não é isso, e nem é a nossa proposta. Pelo contrário, a gente admira o médium. Mas essa obra que vem através dele, ela é ruim, ela tem contradições, ela tem absurdos. Esse é o problema e a gente deve corrigir isso em nome da verdade. E com certeza, o próprio médium hoje, já no mundo espiritual, fora da ilusão da matéria, inclusive, provavelmente pela sua humildade, já deve ter reconhecido isso. Então é, inclusive, colaborar com a história do médium, ajudar ele, reparando essas obras. Com certeza isso deve gerar alegria no próprio médium, que já deve ter reconhecido, olha, eu recebi mensagens que não eram boas e infelizmente elas foram publicadas como mensagens excelentes. Então o espírito humilde ele deve sentir alegria por ver que hoje tem pessoas bem intencionadas e sérias que querem inclusive ajudar a corrigir equívocos que vieram através dele. E não que ele tivesse a intenção que esses equívocos acontecessem. Como eu digo, foi um erro nosso, e principalmente daqueles que editaram a obra, publicaram a obra, aqueles que tinham competência para fazer uma análise crítica. Então isso é muito importante a gente dizer, e nós vamos repetir isso 1000 vezes, se necessário. Embora a gente saiba que a gente repete isso, e volta e meia vem alguém, até mesmo com raiva, dizer que nós estamos atacando o médium porque a gente está se propondo a criticar uma obra que veio através do médium e a pessoa não entende que não é isso. Embora a gente também tenha críticas ao próprio médium, porque é óbvio
que ele, ao ver que estava psicografando coisas e ele não tinha muita certeza do conteúdo, ele também deveria ter procurado questionar mais, estudar mais, embora a gente saiba que ele era influenciado por esses próprios espíritos e até ameaçado a não estudar. Então eu sempre digo, ele é muito mais vítima do que realmente tem parcela de culpa nisso. Mas é óbvio que em nome da teoria, a pessoa sempre tem uma parcela de responsabilidade, né? Ninguém é 100% vítima. Mas a questão nem é essa. A gente não quer que... Nós não somos juízes da vida moral do médium. Mas, com relação ao processo como a obra foi feita, como ela foi divulgada sem análise e como ela é tratada, isso sim cabe a gente hoje fazer essa correção na história e mostrar os equívocos dessa obra. E continuar gostando do médium, admirando o médium, que inclusive é um espírito muito maior que nós mesmos. Vejam como uma coisa não tem nada a ver com a outra. Com certeza é um espírito muito mais evoluído que nós mesmos, por isso que a gente está se propondo a analisar o conteúdo específico que veio nessa obra, que também a obra contém coisas boas, não são só coisas ruins. O problema é que, para uma obra espírita, como a gente já estudou lá atrás, ser uma obra boa, ela não pode ser uma mistura de algo bom com algo ruim. E ainda mais que esse algo ruim não é reconhecido pelo movimento espírita. Esse algo ruim é visto como bom e excelente, esse é o principal erro. E quando a gente se não reconhece o algo ruim, a gente fica se alimentando dele e deixa de progredir. Né? Então, essas considerações são muito importantes para que a gente entenda tanto o processo da obsessão quanto o processo do nosso projeto de crítica. Para que a gente saiba separar as coisas e não achar que se trata aí de algo que é impossível de ter acontecido, como a gente já mostrou, e o texto está mostrando que pode acontecer, e também a gente achar que isso tem a ver com denegrir, manchar a história do médium, não tem nada a ver, porque isso faz parte. E aí ele diz, pode, pois, ser enganado sem estar obsediado. Mas aí onde é que vem a obsessão? A obsessão consiste na tenacidade do espírito, da qual não consegue desembaraçar-se a pessoa sobre quem ele atua. Então aqui está na tenacidade, na insistência. O espírito vem, me dita alguma mentira e logo eu percebo que foi uma mentira. O espírito também não se comunica, não atrapalha as demais comunicações. Isso é um processo natural, né? Eu não estou obsediado. Mas quando o espírito vem, se intromete, mente, insiste, a gente vê que ele não quer largar aquilo. Agora nós estamos diante, então, de um embaraço que caracteriza uma obsessão simples. Vamos ver o que Kardec continua dizendo sobre a obsessão simples nesse item 238, abre aspas. Na obsessão simples, o médium sabe muito bem que se acha presa de um espírito mentiroso, e este não se disfarça. De nenhuma forma dissimula suas más intenções e seu propósito de contrariar. O médium reconhece sem dificuldade a felonia e, como se mantém em guarda, raramente é enganado. Esse gênero de obsessão é, portanto, apenas desagradável e não tem outro inconveniente, além do de opor obstáculo às comunicações de que se desejar a receber de espíritos sérios ou dos afeiçoados. Então, é muito importante o final desse item 238, porque ele mostra que aqui está a característica forte da obsessão simples. O médium sabe que tem um espírito ali se intrometendo e querendo enganar. Ele percebe que há um espírito insistindo, teimando, tentando dominar o processo da comunicação, tentando se intrometer. O médium sabe, ele reconhece, ele vê. Isso é muito importante. Então, o médium não é nem enganado pela mensagem. O médium diz, olha aqui, olha ele tentando mentir de novo, olha, de novo esse espírito se intrometendo. Então, nem enganado pela mensagem é. Ele sabe que é o espírito ali que está se metendo, se passando por outro, se intrometendo. Ele sabe. E nem o espírito tenta disfarçar. Essa é uma outra característica da obsessão simples. O médium sabe e o espírito também nem tenta esconder. O espírito não